Eu sou a Mayra, eu sou casada com o Guilherme, sou mamãe da Heloísa, uma pituquinha que talvez vão ver por aí. Faço parte aqui da igreja, sou líder aqui do Ministério de Mulheres. E no nosso primeiro culto, se você estava, eu falei sobre um direcionamento que o Senhor tem nos dado a respeito deste ano. Quando surgiu o Mulher em Movimento, o Senhor, a gente estava orando, buscando esse direcionamento do Senhor, o que Ele queria falar em nós nesse ano, o que Ele queria trazer, o que Ele queria nos ensinar neste ano. E junto com as meninas a gente orava e a gente buscava do Senhor, e o Senhor foi muito claro, e Ele falou não só uma, como várias vezes, aquilo que Ele queria nos tratar durante este ano. E o Senhor, quando eu orava, o Senhor, Ele me disse assim: filha, é um tempo de você não tratar com mulheres imaturas, mas é um tempo que eu preciso e eu anseio por aquelas que querem viver uma vida de maturidade espiritual. E quando o Senhor me disse isso, eu falei amém, 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 eu recebo. E Ele falou que neste processo de imaturidade até uma vida de maturidade, a gente vai precisar ser lapidada. Fala aí para sua irmã, vamos ser lapidada. E essa foi a palavra que o Senhor me deu, esse direcionamento que o Senhor nos deu para o Ministério Mulher em Movimento para o ano de 2025, que é tempo de nós sermos mulheres lapidadas. E eu não sei se você sabe que essa palavra de ser lapidada é você extrair daquela pedra bruta, aquela pedra sem brilho, aquela pedra sem valor, e ela entrar num processo de ser lapidada até ela chegar em uma joia preciosa. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, é tirarmos de uma vida de imaturidade para nós chegarmos em uma vida plena de maturidade no Senhor. Amém? E no culto passado, eu falei de um estilo de vida, de uma mulher que ela anseia e busca por essa vida de maturidade que ela tem que ter. Que é uma vida de renúncias. E quando eu falei sobre a vida de renúncias, que agora ela faz parte de um estilo de vida de uma mulher madura. Essa vida de renúncias é você agora não só dizer não para o pecado, mas é você também dizer não para as muitas coisas que aos seus olhos é muito bom. Que aos seus olhos faz sentido, que aos seus olhos fala, é isso que eu vou fazer. E muitas vezes não é esse o direcionamento de Deus para a nossa vida. Então ter um estilo de vida de renúncia é você sacrificar os seus desejos, as suas vontades, para justamente você ser purificada pelo Senhor. E a renúncia, ela faz isso, ela te purifica, ela te faz mais parecida com Cristo, e ela também cala vozes que não vêm dele. Porque é uma sequência. Quando você é purificada, você se torna mais parecida com Ele. E quando você se torna mais parecida com Ele, você recebe um direcionamento para você ouvir o que deve e o que não deve ouvir. E para este culto, enquanto eu orava a respeito do que o Senhor queria falar com a gente, o Senhor me disse que é um estilo de vida a renúncia, e também agora um segundo estilo de vida que eu quero trazer para vocês, que é uma vida de devoção. E aquelas que querem, aquelas que anseiam ter essa vida de devoção, são aquelas que querem sim ser mulheres maduras. Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida de devoção. E quando eu estava orando, o Senhor me deu uma visão a respeito deste culto. E eu quero compartilhar com vocês, que está muito ligado com a palavra. Eu estava orando e o Senhor me mostrou um campo lindo, verde. Gramas lindas, aquela grama verde bonita, sabe? E o Senhor me mostrava sementes sendo lançadas nesse campo. E essas sementes, elas iam crescendo para baixo. Elas iam criando raízes, muito bem. E essas raízes, elas iam se aprofundando, e uma raiz na outra ia até se entrelaçando. E aí essas raízes, elas se estendiam para um ribeiro. E quando eu tive essa visão, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas cadê as árvores? Eu estou vendo só aquela grama bonita, aquela grama verde, cheia de planta, cheia de grama, aquela grama bonita.
E eu estou vendo uma profundidade de uma raiz, só que eu não estou vendo árvore nenhuma. E o Senhor me disse, não é tempo de nós nos preocuparmos se as nossas sementes estão dando frutos. É tempo de nos preocuparmos se as nossas sementes estão criando raízes profundas. Porque é isso que vai nos manter firmadas. Amém? E muitas vezes, por que a gente anseia tanto em querer dar fruto? Por que a gente anseia tanto em querer mostrar, em querer que a nossa vida já gere resultados? Porque é muito bom a gente ser visível. É muito bom sermos vistos pelos outros. É muito bom o nosso líder ver que você está servindo. É muito bom, de fato, você servir a Cristo. E isso é maravilhoso, isso tem que ser feito. O problema está em quando nós ansiamos mais a isso do que crescer em profundidade com Cristo. E aí a gente acaba percebendo que a gente se preocupa muito mais em fazer do que em ser. Mas o Senhor, Ele não tem procurado um coração que anseia em fazer as coisas. O Senhor tem procurado um coração que quer ser primeiro. E a vida de devoção é muito mais sobre você estar com Deus do que você fazer coisas para Deus. E o que é uma vida de devoção? A palavra devoção, ela vem do latim devotio, derivado do verbo devolvere, que significa prometer solenemente, dedicar-se através de um voto, sacrificar-se, dar-se incondicionalmente. Ter devoção na prática significa apegar-se com fervorosa afeição a Deus. É um movimento consciente, deleitante e pleno de gozo na consideração e contemplação dos excelentíssimos atributos que Deus tem. Ou seja, ter um coração devoto, ter uma vida de devoção, é colocar o Senhor como prioridade, é ter mais fome, é ter mais sede. Isso tudo é o essencial de uma mulher que tem uma vida de devoção, porque ela tem muito mais prazer nisso do que qualquer prazer deste mundo. E quando o Senhor me mostrou essa visão, enquanto o Senhor me falava tudo isso, Ele me levou à vida de Jeremias. E eu quero ler para vocês o capítulo 17, o versículo 8, que é onde eu vou entrar na palavra. Que diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está entre nós, Pai. Pai, que nós não venhamos sair deste culto da mesma forma que nós entramos. Senhor, eu oro para que o Senhor traga clareza. Eu oro, Senhor, para que todo espírito de distração, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Abra os nossos corações, Pai. Nós queremos sair daqui com uma vida de devoção ativa, com uma vida de devoção que tem fome e sede por Ti, Pai. Fala conosco, Senhor. Continua se movendo, continua trabalhando. O Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. E eu quero trazer para vocês, gente, não sei se vocês conhecem a história de Jeremias. Se vocês já ouviram falar sobre a vida de Jeremias, acredito que a maioria. Mas Jeremias, gente, ele foi conhecido como o profeta chorão. Fala aí para a mulher, profeta chorão. Eu lendo a vida de Jeremias, eu imagino que Jeremias, ele tinha um temperamento mais melancólico. Vocês conhecem o que é temperamento? Quem aqui conhece ou já ouviu falar sobre o que é temperamento? Quem não faz a menor ideia do que eu estou falando? Temperamento, muito bom. Temperamento, gente, refere-se a características emocionais e comportamentais que você nasceu com elas. Então existem 4, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Alguma desses 4 temperamentos você tem. Às vezes vai falar, mas eu não me identifico com nenhuma, tem que ter o 5º. Aí, irmã, a gente tem que estudar esse caso, né? Mas eu acredito que o Jeremias, ele era muito melancólico.
não é à toa que ele era conhecido como um profeta chorão. Eu acredito que a característica de um melancólico é essa pessoa profunda, sabe? Essa pessoa que é intensa nos seus sentimentos, é verdadeira, sabe? Tem um forte senso de justiça. É aquela pessoa que ela sente a dor do outro, é aquela que sofre com profundidade. Ainda mais na vida de Jeremias, a gente vê que ele sofria com o pecado que estava tendo naquela época. Então Jeremias, ele foi um homem muito jovem, que o Senhor o chamou para ser um profeta. O Senhor chamou a vida de Jeremias para ser um profeta das nações, justamente para ele falar ao povo de Judá. Israel e Judá, nessa época, eles estavam separados. Então Jeremias foi levantado em um tempo muito difícil, em um tempo onde os israelitas não queriam saber de se arrepender. Eles não queriam se arrepender de jeito nenhum. E Jeremias, ele foi levantado não para levar as boas notícias, mas para levar as más notícias. Ele foi levantado para levar o arrependimento. E se aquele povo não se arrependesse, ele foi levantado para levar o juízo de Deus. Uau! E às vezes a gente pensa que a gente não vai ter consequências dos nossos pecados, né? Então Jeremias, ele foi levantado para trazer este arrependimento e para levar o juízo de Deus. Só que Jeremias, ele era um homem imaturo. A Bíblia fala que Jeremias fala assim, Senhor, quando o Senhor chama ele, a Bíblia fala que ele fala assim, eu não sei nem falar. Gente, eu me vejo muito na vida de Jeremias. De verdade, gente, eu não sei se vocês estavam aqui no primeiro culto, mas eu compartilhei que eu sou péssima em oratória. Péssima. Eu estou aqui só pela pura graça do Senhor, gente. Só como palavra, uma hora vocês vão me ver gaguejando. Então eu me vejo muito na vida de Jeremias que eu falo, Senhor, eu não sei nem falar direito. Ou seja, existe uma imaturidade ali na vida de Jeremias. Só que o problema não está em sermos imaturos. O problema está em nós queremos permanecer na imaturidade. E isso, o que nos ensina? Que uma pessoa imatura é uma pessoa que tem uma vida cômoda. É aquela pessoa que não anseia crescer. É aquela pessoa que é como um bebê, que só recebe o leite. É aquela pessoa que só quer receber, e ela não quer dar passos para atingir uma vida de maturidade. Por quê? Porque agora uma mulher madura, o que ela é? Ao invés de ela receber o leite, ela tem que ir atrás do alimento sólido. Gente, ir atrás do alimento sólido, você tem que comprar, você tem que preparar, você tem que esperar o alimento sólido. Tem o processo de espera para ele ficar pronto. Ou seja, você precisa agir. E muitas vezes a gente quer continuar vivendo uma vida de imaturidade espiritual porque a gente não quer agir. A gente quer continuar tendo essa vida de comodismo. E o Senhor, quando Jeremias fala que ele não sabe falar, o que o Senhor fala para Jeremias? Ei, não temas. Jeremias 1, 7, 8 fala assim: o Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Ou seja, o Senhor estava com Jeremias, mesmo ele sendo ainda imaturo. Não era as palavras de Jeremias, mas era ele ser um profeta, ele ser um eco do coração do Senhor. Então, quando Jeremias ele fala sobre essas má notícias, ele leva o arrependimento, ele leva o juízo. Ele diz para aquele povo: ei, se vocês não se arrependerem, vai vir o juízo de Deus. E o juízo de Deus sobre aquele povo era justamente destruir Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. E o Senhor iria destruir Jerusalém se eles não se arrependessem. E mais, Jeremias ele também alertou aquele povo de que eles seriam tomados pelo rei Nabucodonosor. Aquele rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, que era totalmente tomada por idolatria, por deuses. Não tinha nada de Deus ali. E eles seriam dominados por eles, se eles não se arrependessem. Então, basicamente, esse é o contexto que Jeremias foi inserido. Gente, imagino que não foi fácil. Jeremias, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi jogado em um poço, ele foi jogado numa cisterna. Jeremias, gente, ele sofreu, ele foi abandonado por sua família. Ele sofreu muito.
Mas ele não desistiu de continuar falando do Senhor. E no capítulo 17, no versículo 8, que eu li para vocês, que fala que ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes ela não temerá quando chegar porque as suas folhas estão sempre, não ficará ansiosa no tempo da seca e nem deixará de dar. Gente, por que que as folhas ficarão sempre verdes? E por que que ela nunca vai deixar de dar fruto? Por quê? Porque ela está plantada no lugar certo. Gente, ela está plantada perto de um ribeiro. E quando eu tive a visão, que eu vi essas raízes, de fato, gente, foi nítido. Eu vi essas raízes crescendo para o ribeiro. E o Senhor falava: ei, é ali que tem a fonte inesgotável. Por que que ela sempre é verde? Porque ela recebe de uma água de uma fonte inesgotável. Ela está sendo nutrida. Não são as circunstâncias externas que fortalecem aquela árvore. O que fortalece aquela árvore é o que ninguém vê. E o que ninguém vê? É a fonte inesgotável. É isso que ninguém está vendo, que é o que vai te fortalecer. Quando a nossa raiz ela vai se estender para o ribeiro, é isso que te fortalece. É a fonte inesgotável, é ali que você tem a nutrição que você precisa. Porque pode vir o tempo de seca, pode não vir a chuva, pode vir circunstâncias externas totalmente contrárias do que você tinha planejado, mas você permanece, você é firme. Não é isso que vai destruir, porque quando a gente olha para essa situação, quando a gente vê a árvore e vê que não tem chuva, vê que está seco, que você fala: meu Deus, essa árvore vai morrer. E não é assim na nossa vida? Quando você não vê Deus, quando você vê que essas circunstâncias externas parece que elas gritam mais alto dentro de você, você pensa: eu não aguento, eu vou morrer. E as pessoas também podem pensar isso de você. Se você olha para uma árvore e vê que, olha para a circunstância, vê que está tudo dando errado, ela vai morrer. Mas não. Ninguém está vendo aquela raiz recebendo nutrição. Ninguém está vendo que mesmo quando as circunstâncias estão erradas, ela está verde, as suas folhas. Ela está dando fruto. As pessoas se questionam: como? Porque ela está sendo alimentada onde ninguém está vendo. E assim já diz o salmista Davi, gente, lá no Salmo 1, versículo 2. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz... Gente, o que nos mantém de pé, o que nos fortalece, é a nossa vida de devoção, e é onde ninguém está vendo. Mas, gente, para você ter raízes fortalecidas, uma raiz madura, ela precisa de profundidade. Não tem como aquela árvore linda, maravilhosa, ter uma raiz pequena. Para uma árvore de fato ser sustentada, ela precisa de profundidade. E a profundidade, gente, nos ensina que nós precisamos ter certas prioridades na nossa vida. E nessa noite eu quero te perguntar: o que tem sido prioridade na sua vida? Sabe, nós que ansiamos sermos mulheres maduras, que buscamos por isso, a gente tem que se autoexaminar. O que é prioridade hoje pra gente? A prioridade hoje pra gente é o trabalho, são os filhos, é o marido, é uma rotina que ela não pode ser quebrada, é um ministério. Sabe, às vezes são vozes na sua cabeça que você tem dado prioridades para isso. São vozes de inferioridade. É isso que você tem alimentado. Sabe, se a nossa prioridade não for de conhecer e de contemplar a Cristo, nós nunca vamos nos tornar uma mulher madura e mulher com profundidade nele. Nunca. Se Cristo não é a nossa prioridade, a nossa primícia, nós nunca vamos ser mulheres maduras. Nunca. E sabe, eu entendo que hoje a gente é engolido, parece que o tempo está passando muito depressa.
E a gente tem muitos pratinhos para a gente equilibrar durante o nosso dia. A gente tem muitas coisas para a gente cuidar. E a gente não pode deixar um pratinho cair. Não pode. A gente tem que se mostrar ser forte. E a gente já acorda já resolvendo um monte de coisa. A gente já acorda levando o filho para a escola. Já acorda fazendo depois o almoço. Já acorda indo trabalhar. A gente já acorda fazendo já muitas coisas. E sabe, e o Senhor, Ele tem me falado que o tempo que você tem para se dedicar ao Senhor, a gente acaba priorizando outras coisas. Às vezes o tempo que você tem é 1 horinha do seu almoço. Às vezes o tempo que você tem, seja qual for o momento do seu dia, a gente prioriza o quê? Cuidar da vida dos outros. A gente pega o Instagram, deixa eu ver se a minha blogueirinha preferida já tomou seu cafezinho. Não é? Ai, deixa eu ver se a minha blogueira preferida já treinou. A gente cuida muito mais da vida dos outros, ao invés da gente dedicar esse tempo para o Senhor. Ao invés da gente parar e contemplar e observar o Senhor, a gente está preocupado em cuidar da vida dos outros. Sabe, e o Senhor nos trouxe nessa noite porque Ele quer inverter as nossas prioridades. E uma vida que Cristo não é a prioridade, é uma vida que não tem ordem. O Senhor não trabalha no meio de uma bagunça. Pode ver. Se Cristo não é a sua prioridade, o casamento não vai bem, os filhos não vão bem, a sua vida não vai bem, parece que tudo vira uma bagunça. E esses dias eu estava falando com uma amiga, e a gente direto se liga por vídeo, que a gente gosta muito de ler livros juntas, e a gente sempre se liga para o vídeo para a gente compartilhar aquilo que eu entendi do livro, aquilo que ela entendeu, enfim. E uma dessas ligações, ela me falou assim: amiga, eu preciso confessar algo. Ela falou: Cristo não tem sido a minha prioridade. E na hora que eu ouvi aquilo, eu fiz: eita. Eu parei e falei: a mim também não. Hoje, infelizmente, a gente tem colocado outras coisas no primeiro lugar. E ela falou: amiga, tudo que eu mais quero é que Cristo agora volte a ser minha prioridade, porque hoje tudo que eu faço é em prol do meu filho. Eu trabalho em prol do meu filho, eu faço as coisas em prol do meu filho, tudo que eu penso é em prol dele, tudo que eu faço é em prol dele, e Cristo não tem sido mais a minha prioridade. Sabe, o que eu quero trazer para vocês hoje são 3 marcas de uma mulher que tem uma vida de devoção. A primeira marca, gente, é que ela tem propósitos alinhados, ou seja, caminhar com mulheres que têm um propósito alinhado com o seu. Uma mulher que tem uma vida de devoção, uma mulher que anseia essa maturidade, ela caminha com mulheres que também querem viver o mesmo propósito. Aquelas mulheres que também anseiam também viver o mesmo propósito. E aí você pode pensar: mas estou tão bem sozinha. Pra quê, né? A amiga ali mexendo, falando, tá tudo certo. Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, tá tudo bem, não preciso de amigas. Cuidado. Sabe por quê? Porque maturidade não se mede pelo quanto você faz de coisa sozinha, mas maturidade se mede pelo quanto você sabe andar com outras. E eu amo a vida de Jeremias, gente, porque Jeremias, ele tinha poucos amigos. Jeremias, ele tinha um amigo chamado Baruque. Ele foi um grande amigo ali na caminhada da vida de Jeremias. Ele sempre estava presente e ele viu de perto tudo que Jeremias sofreu. E lá no capítulo 36 de Jeremias diz assim: Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta. Gente, a esperança aqui para Jeremias era a última que morria. Pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. E leu as palavras do Senhor. Ou seja, gente, Jeremias era Ou seja, o Senhor falava com Jeremias. E o Senhor falava: Jeremias,
eu preciso que você escreva em um rolo tudo aquilo que eu quero falar para o povo, o que eu quero alertar, o castigo que eu quero trazer sobre eles, o juízo. Só que Jeremias estava preso. Jeremias estava preso e Jeremias não podia ir até o templo para reler aquelas palavras duras do Senhor. E Jeremias mandou quem? Quem? Baruque, o grande amigo dele. E aí o Senhor manda Baruque. E Baruque, ele sabia das consequências que ele poderia também sofrer. Porque Baruque viu na vida de Jeremias que quanto mais ele falava para o povo, mais consequência e mais perseguição ele tinha. E Baruque mesmo assim falava, bora, eu vou ler no templo para esse povo, eu estou contigo. Ei, amizades elas não se competem, amizades elas te impulsionam. Amizades não tem essa de competição. Não sei se vocês têm filho pequeno. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu tenho minha filha pequena, e é muito engraçado e perigoso esse meio de mães, né? Por quê? Você vai virar para sua amiga e vai falar, amiga, você não sabe, a minha filha desfraudou. Aí a sua amiga vai fazer, nossa, mas só agora? A minha com 1 ano e meio desfraudou. Gente, não tem coisa pior do que você ir lá e falar para sua amiga uma coisa maravilhosa que você viveu e a sua amiga te menosprezar. Querer que o seu filho seja melhor que o dela, que o seu. Não é muito ruim? Ai, o meu filho, ele está falando mamãe agora. Ai, que lindo, não sei o quê. Nossa, amiga, a minha com 7 meses já me chamava de mamãe. Será que está tudo bem? Oh, gente, isso é horrível. Não seja essa amiga, não seja. Seja a amiga que por mais que seu filho falou com 5 meses, você não vai comparar seu filho com o filho do outro. Amém? Isso é horrível, gente. Não é? Ai, meu filho estudou na faculdade e tal, fez intercâmbio, nananana. E o seu? Nem inglês fala, esse sou eu, né, mãe? Nem o verbo to be decorou da escola. Mas amém? Então não seja essa amiga, gente. Não seja. Não queiram ter amigas para virar competição. A gente foi chamadas, quando o Senhor me mostrou aquela visão, o Senhor me mostrava as raízes se entrelaçando, gente. As raízes, elas cresciam em profundidade igual, então elas se entrelaçavam, então, ou seja, elas se fortaleciam. Vocês conseguem visualizar isso? Raiz entrelaçada uma na outra é uma fortaleza. E cuidado com as amigas que não estão na mesma profundidade com você, porque você não tem onde se entrelaçar. Não tem como crescer em maturidade e continuar com amizades que não te forjam a crescer, que não têm a mesma visão que você. Sabe? Saiba dizer não para certas pessoas. Eu tive que dizer muitos nãos de amigas que eu tive. Eu tive que fazer escolhas que eu falei, eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu chorava e eu falava, Senhor, eu prefiro perder elas do que perder o Senhor. Sabe por quê? Porque amizades erradas, elas te levam para um caminho diferente daquele que o Senhor tem para você. Que nesta noite você possa receber uma peneira do Senhor sobre isso. E mais, que você esteja aberta a novos ciclos. Amém? Gente, é bom demais fazer novas amizades. É bom, muito bom. Te encorajam. É maravilhoso. Então, estejam abertas a novos ciclos. E também, tenham ousadia de fazer esta oração. Sabe? Seja uma amiga inspiradora, que vai levar outras amigas a conhecer mais de Cristo. E eu quero falar o segundo ponto de uma mulher que tem uma vida de devoção. É uma mulher que tem os olhos no oleiro. Repita comigo. Olhos. Ela tem os olhos no oleiro. Lá em Jeremias 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Eu amo porque o primeiro versículo fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Sabe, Deus está procurando filhos para quem Ele possa falar. Jeremias não terceiriza a voz de Deus. Gente, e não tem problema nenhum em você receber às vezes uma profecia. Não tem. Eu já recebi muitas que me edificam. Eu já recebi muitas de que eu estaria hoje aqui. Então, não tem problema algum em você receber profecias. O problema está em você se apegar a isso, para ouvir a voz de Deus. O problema está, eu lembro que na época da faculdade, eu ia naqueles encontros que tinha, nos cultos que tinha dentro das faculdades. E eu lembro que eu ia e eu ficava, ai Senhor, tomara que hoje o Senhor fale comigo. Nanana. Eu ia toda esperançosa, esperando receber uma oração de alguém para ouvir Deus. E nesses dias eu estava dentro do meu carro, eu estava em casa. E aí já tinha passado todo o dia, eu ia fazer o meu devocional e eu virei para Deus e falei assim: nossa Deus, hoje o Senhor nem falou comigo. Passei o dia todo fazendo tanta coisa e hoje o Senhor nem falou comigo. E aí o Senhor me disse assim: não é que eu não falei com você, é porque você não olhou para mim. Você não parou para me observar. E aqui em Jeremias 18:2 fala: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Em outras versões fala: desça à casa do oleiro. Eu amo porque quando o Senhor fala isso para Jeremias, Ele estava tirando Jeremias de um contexto ali comum para ele. E estava falando: ei, vá agora, desça para a casa do oleiro. Ou seja, saia da onde você está e vá até a casa do oleiro, que ali você vai ouvir a minha mensagem. E Jeremias, quando ele chega na casa do oleiro, ele chega apenas para observar. Jeremias não abre a boca. Jeremias apenas tem os olhos no oleiro. Jeremias, ele tem os olhos em um oleiro trabalhando. O problema está que a gente não tem mais os nossos olhos naquilo que Deus está trabalhando. A casa do oleiro, ela te faz desacelerar para contemplar e observar. Quando o Senhor vira para Jeremias e fala: desça a casa do oleiro, Ele está falando: ei, se recue. Ei, pare um pouco. Vá à casa do oleiro. Gente, parar, se recuar é de Deus. Amém? A casa do oleiro, ela te refaz de novo. O Senhor não te descarta. O Senhor faz de novo. Não é porque deu errado que o Senhor te descarta. O Senhor, Ele faz de novo. A casa do oleiro não é lugar de distração, é lugar de alinhamento. Sabe, tem uma história que eu amo, não sei se vocês conhecem. É daquela menina que ela estava na praia e ela estava procurando uma estrela do mar. Então ela está lá na praia procurando a estrela do mar. Cadê a estrela do mar? Não achou a estrela do mar. Só que ela começa a olhar para a areia e vê um monte de conchinhas. Então ela começa a pegar as conchinhas e pega a conchinha e enche a mão de conchinha. Aí ela vai lá, continua pegando as conchinhas, encheu as duas mãos de conchinha. Estava lá, segurando as conchinhas. E aí ela olhou para o mar e viu quem? Ela olhou e viu a estrela do mar. Aí ela olhou a estrela do mar, olhou para as conchinhas, olhou para a estrela do mar, olhou para as conchinhas. Quando ela foi olhar para a estrela do mar, o quê? A água levou. E eu amo que isso nos fala: cuidado com as coisinhas, com as conchinhas que você tem carregado, que não é a direção de Deus para a sua vida. Cuidado com as distrações. Cuidado, não perca o seu foco. Não tire o seu foco, que é de contemplar e de observar a Cristo. Não tire o seu foco, senão você vai ser atraída por conchinhas, por coisinhas. Jeremias, então, ele foi levado à casa do oleiro.
E muitas vezes Deus está nos mostrando que Ele quer restaurar uma vida de contemplação. Hoje, gente, a tecnologia, ela tem nos acelerado de tal forma. Hoje a gente não consegue mais ouvir um áudio no 1.0. Não dá, já dá agonia. Ai, fala mais rápido. Não é? Hoje a gente já bota, meus áudios hoje é tudo no 1.5, porque no 2 eu sou meio alerta, né, gente? Então, no 2 para mim eu já fico confuso, já fico, meu Deus, pera, deixa eu voltar. Então, no 1.5 para mim é bom. E aí eu fico, gente, como a gente está acelerado. Ao invés dessa tecnologia nos servir, ela está nos escravizando. E o que isso me ensina? Que nós temos, gente, a gente está vendo a essência se esvaiando. A gente tem trocado a essência por uma vida de aparências. E o Senhor, Ele tem gritado, ei, volte a olhar o oleiro trabalhando. Hoje, gente, a gente não enxerga mais o Senhor trabalhando. Sabe por quê? A gente acha que o Senhor esqueceu da gente. A gente acha que Ele esqueceu do que a gente tem passado. A gente acha que Ele esqueceu que às vezes você já foi abusada, que você carrega uma culpa. Você fala, Senhor, o Senhor não está mais agindo no meu casamento. Você não tem enxergado mais o Senhor trabalhando na sua vida. Não sei se é só com você, mas isso falou muito forte ao meu coração. Quando eu questionei Deus de falar, Senhor, eu não te ouvi hoje. E o Senhor falou, ei, não é porque você não me ouviu, é porque você não parou para me enxergar. E hoje a gente não tem mais tempo para a gente parar e contemplar. Entenda que a gente não tem experimentado de milagres, porque a gente deixou de observar o oleiro trabalhando. E Ele manda Jeremias parar tudo o que estava fazendo e descer até a casa do oleiro e viver na prática como que Deus trabalha no meio dos processos, como que Deus te molda. Sabe, ser moldado, ser lapidado, se refazer é parte do processo de Deus para nos tornarmos o produto final que o oleiro quer fazer. E Jeremias, ele para e ele observa o processo. E o Senhor, Ele nos molda, sabe como? Nos fazendo de novo. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: como o vaso que o oleiro fazia do barro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, formou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ei, não é porque teve um erro, não é porque você carrega uma culpa, não é porque você tem pecados que precisam ainda de arrependimento que o oleiro vai te descartar. Ali o vaso representava o povo de Israel. E hoje a lição que a gente aprende é que aquele vaso é eu e você. O Senhor não vai te descartar. O Senhor nunca, por mais que aquele povo de Israel vivia uma vida de idolatria, vivia a vida pecaminosa, não queriam se arrepender, o Senhor mostrou para Jeremias que aquilo não era uma opção de ser descartado. E é assim na nossa vida. Você nunca é uma opção para Deus, para Ele te descartar. Nunca. Sabe, e o Senhor, Ele está nos moldando, mas você precisa parar para ver. Se Cristo não for a nossa prioridade, você nunca vai deixar o oleiro refazer a sua vida. Sabe, para Jeremias, largar tudo, obedecer à voz de Deus, era uma prioridade. Ei, quando o Senhor fala, desça, Jeremias ficou, será? Ai, estou tão bem aqui, aquela vida cômoda. Mas Senhor, Jeremias não faz isso. Era uma prioridade para ele. Obedecer à voz de Deus e contemplar Ele. Sabe, será que muitas vezes a gente olha para nossas vidas e a gente pensa, mas o Senhor não precisa refazer nada. Está tudo certo. Minha vida está boa, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com os meus filhos, está tudo bem. Será? Será que hoje você pode se examinar e olhar se a sua raiz está condizendo com o que você tem pensado? Será que a sua raiz está nessa profundidade que o Senhor quer que ela de fato esteja? Sabe, gente, raiz profunda não tem a ver com a circunstância. Raiz profunda tem a ver
com a constância, porque é algo que ela recebe que é inesgotável, é constante. Raiz profunda só cresce com uma vida constante. E a constância, gente, ela te leva ao terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o último. E já estou acabando. E o terceiro ponto é sobre uma voz com... Cadê? Uma voz com autoridade. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Sabe, aquela que tem uma vida de devoção, obediente, é tocada pelo Senhor e ela fala com ousadia, mesmo quando, assim como foi na vida de Jeremias, que ele foi levantado para despedaçar, arruinar, destruir, arrancar, mas também para edificar e plantar. Sabe, entenda que você carrega uma voz de autoridade profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Entenda o que eu quero falar, não é que você tem que sair agora profetizando a vida. Não. Agora eu tenho que profetizar? Não, calma, não é sobre isso. Mas é você entender o primeiro ponto, que é: você carrega o Espírito Santo. Se você é a habitação do Espírito Santo, se tem um Espírito Santo fluindo através de você, você tem autoridade. Amém? Aquelas que têm autoridade é porque elas são cheias do Espírito Santo. Não sei se você já conversou com alguém assim, que enquanto essa pessoa conversava, você vê nitidamente a presença do Espírito Santo. Uma vida de intimidade com Deus revela o coração de Deus. E você, quando acessa esse lugar, você começa a declarar o que os céus declaram. Dentro da sua casa, você declara o que o céu já tem declarado. Dentro da sua casa, para os seus filhos. Ao invés de murmuração, gente, ao invés de só reclamar, ao invés de só brigar com o marido, que é muito fácil, né, a gente sabe? Ao invés de tudo isso, é tempo de nós entendermos que a gente tem autoridade do Senhor nas nossas palavras. E sabe, assim como Jeremias, ele carregava essa autoridade. Ele não tinha medo de falar. Ele não tinha medo de se expor e de falar e saber, por mais que ele tinha essas consequências, ele não tinha medo, isso não paralisou ele. Sabe, existe um fluir do Espírito Santo dentro da sua vida. Seja você na sua casa, seja você lavando uma louça, seja você cozinhando para os seus filhos, seja você no seu trabalho, seja você aonde for, existe um Espírito Santo fluindo em você. Só que isso são para aquelas que anseiam e que querem ter uma vida de maturidade. Aquelas que querem viver uma vida de imaturidade, elas não pensam nisso. Elas não pensam que dentro dela tem um fluir do Espírito Santo. Ela não pensa que ela pode lavar uma louça, que ela pode fazer um almoço para os seus filhos e está ali também fluindo o Espírito Santo. Ei, você já tem uma porção. O problema é que a gente não transborda mais. A gente não coloca mais para fora. E você hoje, entenda, o Senhor está derramando uma graça e uma autoridade sobre a sua vida. Uma autoridade. Quando Ezequiel, ele vai lá e ele vê os ossos secos, a visão que o Senhor mostrou para ele do vale de ossos secos. O que o Senhor fala? Ei, profetize. Tem coisa, gente, tem milagres que a gente não vive porque a gente não profetiza mais. A gente não profetiza mais cura. A gente já corre direto para o médico. A gente já corre para fazer tudo que está na nossa força. A gente esqueceu de orar. A gente esqueceu de colocar o Senhor como prioridade para que Ele opere. E a gente já quer fazer tudo na nossa força, no nosso tempo. E muitas vezes a gente não tem a força
para nós ecoarmos uma voz de autoridade. Muitas vezes a gente está cansado espiritualmente, queremos desistir. E Jeremias, ele sentiu isso. Lá no capítulo 20 de Jeremias, eu não vou ler nada, mas fala que Jeremias, ele de fato, ele quis desistir. Mas a palavra de Deus fala que dentro dele queimava a palavra. Era isso que fortalecia Jeremias a não desistir. Ei, o que vai te fortalecer, o que vai fazer você não desistir, é uma vida de devoção. É uma vida pela palavra do Senhor. É isso que te fortalece. Não é os nossos achismos de achar que só de vir ao culto, não é os nossos achismos de achar que só de ir a um culto, de sentar lá, de ouvir um pastor pregando, e isso vai te fortalecer. Isso é só um complemento daquilo que você tem diariamente com o Senhor. Sabe? Você carrega uma autoridade, então, porque você é cheia da palavra, você é sensível ao Espírito e você está firme na sua vida de devoção. O Senhor está procurando mulheres que não são levadas a culturas desse mundo, mas que falam com firmeza e paixão. Muitas vezes você está lá orando pelo seu marido, orando pela vida dos seus filhos, mas você só fica na orelha deles. Gente, não tem coisa pior do que aquela mulher goteira que só fica ali falando, você tem que fazer isso, para disso aqui, você tem que não sei o que. Ei, comece a profetizar mais bênçãos na vida do seu marido, amém? Comece a profetizar mais bênçãos na vida dos seus filhos, comece a profetizar mais bênçãos na vida da sua família. Pare de ser uma mulher goteira. E entenda que essa autoridade que o Senhor está nos chamando a ter, vai começar dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro de nós mesmos. Não adianta nada você querer fazer isso para a vida dos outros. O Senhor, Ele quer primeiro que você comece declarando palavras de bênçãos onde você está. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque o Senhor nos ensinou que para nós termos uma vida de devoção, a gente precisa entender que precisamos caminhar com pessoas certas, que nós precisamos olhar, parar, contemplar o oleiro trabalhando. Você precisa começar a enxergar como que o Senhor está moldando a sua vida, e você precisa entender que agora você carrega uma voz de autoridade. Eu acredito muito e eu creio muito que o Senhor está levantando mulheres com vozes de autoridade para esse tempo. Não tem problema, sabe, não tem problema nenhum de você ser ainda uma mulher imatura, assim como era Jeremias, mas não queira permanecer em uma vida de imaturidade. Não queira que você anseie e que você busque isso. Sabe, tudo que o Senhor mais quer é que a gente pare, que a gente o contemple, que a gente observe como que Ele está trabalhando. A gente é como aquele vaso. Muitas vezes a gente vai precisar ser moldada, ser lapidada. Mas não adianta nada o Senhor querer fazer tudo isso se os seus olhos não estão nele. Se os seus olhos estão em querer abraçar todas as demandas que você tem. Se os seus olhos estão em querer dar conta de tudo. Sabe, o Senhor, Ele está nos chamando para viver uma vida de secreto. Uma vida onde a gente vai ser fortalecida e ninguém vai estar vendo da onde está vindo a nutrição, porque a nutrição, ela está vindo de um ribeiro que está entrando nas suas raízes, que está te dando profundidade, e essas raízes, quando elas te dão profundidade, você não é abalada. E muitas vezes a gente murmura a Deus, a gente questiona a Deus, a gente reclama com Deus, vem as circunstâncias externas, a gente já está reclamando, a gente já está murmurando, a gente já se sente totalmente abalada. Mas alguém já se sentiu assim, gente? Chacoalhada, abalada, que parece que vai desmoronar. Mas hoje o Senhor, Ele quer te dizer que dentro de você tem um Espírito Santo.
que dentro de você tem o poder, tem a autoridade do Espírito Santo, que dentro de você carrega o fluir dele. Em nome de Jesus. Se você é aquela mulher que anseia por isso, se você é aquela mulher que busca fervorosamente, que fala: Senhor, eis-me aqui para ser essa mulher que te contempla, que olha a tua criação e enxerga o Senhor, que não reclama mais de não ouvir a voz de Deus, que não reclama mais de não ver o Senhor trabalhando, de não ver o Senhor fazendo algo. Não é tempo de você ser essa mulher que só reclama e que não vê o agir de Deus. O Senhor está na porta e Ele fala: ei, olhe para mim e veja que eu estou trabalhando em prol da sua vida. O Senhor, Ele não desiste de nós. Por mais que nós somos falhas, por mais que nós pecamos, o Senhor, Ele nunca vai te descartar. Pessoas podem te descartar, maridos podem te descartar, filhos podem te descartar, mas o Senhor, Ele não faz isso. O Senhor, Ele não te descarta, Ele vai te fazer um novo vaso. Sabe? Que nesta noite a gente possa sair deste lugar com este coração que tem fome e sede por Ele. Sabe, que a gente saia deste lugar priorizando o Senhor acima de tudo. Que a gente saia deste lugar entendendo que Ele pode tirar tudo da sua vida, que Ele pode tirar tudo e você não ser abalada. Porque você não ser abalada não está dizendo com aquilo que acontece ao seu redor. Você não ser abalada está dizendo da sua profundidade em Cristo. Hoje a gente vive uma vida espiritualmente, uma montanha russa. Uma hora a gente está lá, deixa queimar, não sei o quê. E depois a gente já está: Senhor, eu estou sozinha nesse vale. Senhor, eu estou vivendo a sombra da morte. Senhor, eu estou com uma enfermidade. Sabe, não tem problema nenhum de você ser sincera com o Senhor. O Senhor, Ele busca e Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Assim como foi com a minha conversa com a minha amiga, que a gente falou: Cristo, Ele não tem sido uma prioridade. Cristo, isso é o que o Senhor quer ouvir, porque é aí que Ele vai nos lapidar, é aí que Ele vai nos moldar. Porque a gente tirou os nossos olhos daquilo que é para nós e nós colocamos os nossos olhos nele, e aí nós somos sinceras. E eu quero orar por você, mulher, que tem se estagnado espiritualmente. Por você, mulher, que quer uma restauração espiritual. Por você, mulher, que entendeu que você carrega agora uma voz de autoridade. Se você quer receber uma oração do Senhor, vem até aqui. Nós estamos aqui porque nós sabemos que este lugar é o lugar onde nós podemos nos entregar ao Senhor. É um lugar que nós podemos nos deleitar nele. E nós sabemos que Ele tem sempre mais e mais e mais e mais. Se você busca uma vida de maturidade espiritual, se isso tem queimado no seu coração, eu oro para que você venha até o altar. Venha e se entregue ao Senhor. Se entregue nessa noite a Ele. Ei, não pense nos seus filhos agora. Não pense se ele já está dormindo. Não pense se o marido está dando conta. Não, é o seu tempo com o Senhor. É o seu tempo com o seu Pai. Ei, o seu Pai, Ele quer te ouvir. Se você está no seu lugar, você quer se ajoelhar, sinta-se livre. Você é livre. Se você quer andar pela igreja para orar, sinta-se livre. Que o Senhor encontre em nós estes corações. Pai, eu quero orar por cada mulher que está aqui, Senhor.
Oh, Espírito Santo, flua, Pai. Flua o teu Espírito Santo, Senhor. Faça a tua obra, Pai. Faça a tua obra em cada família representada. Nós queremos somente a Ti, Senhor. Nós queremos somente a Ti, Senhor.